Olá, povo de Deus, terça-feira, 22 de novembro de 2022, Santa Cecília, 34ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 14, de 14 a 19, Lucas 21, de 5 a 11. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém que parecia um filho de homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Saiu do templo um outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: lança a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Lança a foice e ceifa. Lança a foice e colhe. Ceifar e colher são operações paralelas ou até contrapostas. Ceifa de bons, colheita de maus, pois os que forem colhidos serão jogados no grande lagar do furor de Deus. A ceifa é o julgamento que separa bons e maus. A colheita é o julgamento que condena os maus em resposta ao pedido dos mártires, como aparece em Apocalipse 6, versículo 10. Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? O que produz o julgamento é o anúncio do Evangelho, presidido por Jesus, o Filho de Homem. Ele é o Senhor da história, sentado na nuvem. É divino, nuvem branca. É rei, coroa de ouro. E tem um instrumento para julgar, a foice. O capítulo 14 de Apocalipse, na verdade, trata da chegada da hora do julgamento. É um apelo para que se adore o verdadeiro Deus, rejeitem qualquer expressão idolátrica, pois será terrível o fim, sobretudo daqueles que adoram a besta. E ainda contém uma bem-aventurança fundamental e indicativa para todos os cristãos. Felizes os santos que perseveram e guardam os mandamentos de Deus e sua fé em Jesus. Felizes os que morrem no Senhor. Lucas 21, de 5 a 11. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles então perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país,
haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. O anúncio da destruição do templo da parte de Jesus tem uma conotação simbólica fundamental. Quando Lucas escreve o Evangelho, essa destruição já tinha acontecido. Em resposta à pergunta sobre o sinal de quando tal destruição irá acontecer, Lucas coloca o que já está acontecendo. Já estavam aparecendo falsos anunciadores do fim. Guerras e revoluções eram presentes desde o ano 66, quando foi dado início à primeira grande batalha dos judeus contra o Império Romano, que culminou com a devastação de Jerusalém e a derrubada do templo no ano 70. Porém, coloca na boca de Jesus, Lucas coloca, a chamada de atenção de que esses sinais não devem apavorar os cristãos, pois ainda não é o fim. Na verdade, a grande preocupação de Lucas era garantir a perseverança dos cristãos frente ao caos estabelecido nas últimas 2 décadas do primeiro milênio. Do templo não sobrou pedra sobre pedra, mas e a fé do povo? O que sobrará? Que não se deixem vencer pelo pânico. Em tempos de crise, aparecem os falsos messias, os exaltados e astutos. Estes se apresentam dizendo, sou eu, querendo passar por Messias Salvador. Jesus, porém, alerta, não sigais esta gente. Alerta que vale até hoje para todos nós, sobretudo em tempos de novas crises que estamos vivendo. É muito comum aparecerem os salvadores da pátria, enganadores que ludibriam o povo com falsas promessas. É lamentável quando vemos ainda hoje pessoas caindo nestas farsas, apesar de tantos anos de aviso, tanto tempo de história. Povo que corre atrás de um único salvador da pátria não merece ser salvo. Para nós cristãos continua valendo a máxima do profeta: maldito o homem que confia no outro homem. Precisamos é nos organizar para que as coisas mudem e não ficar correndo atrás deste ou daquele. Ouçamos Jesus que nos fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração outra vez. Não sigais esta gente. Celebramos hoje Santa Cecília. Santa Cecília é uma santa cristã, padroeira dos músicos e da música sacra, pois consta que, ao morrer, ela teria cantado a Deus. Morreu cantando. Não se tem muitas informações sobre a sua vida. É provável que tenha sido martirizada entre 176 e 180, sob o império de Marco Aurélio. Um beijo no seu coração.